E agora eu quero pregar uma palavra para você. Quero que, se você puder, aí na sua casa, tem gente que gosta de fazê-lo, abra a sua Bíblia no livro de Malaquias, senão você vai acompanhar o texto que vai ser projetado para você. Malaquias capítulo 4, verso 6, eu vou ler só um versículo de número 6, o último versículo do profeta Malaquias, o último verso do Antigo Testamento da nossa Bíblia. E hoje nós vamos falar sobre família aqui. A nossa missão, a minha missão aqui é falar a respeito de família. Semana passada o pastor Ivaldo deu início no projeto de vida e ele falou sobre vida espiritual. E hoje eu vou falar sobre família. E o texto de Malaquias, no capítulo 4, no seu verso 6, fala assim: Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Ele, o nosso Deus, Ele que tem esse poder de converter corações de pais a filhos, de filhos a pais, de esposo a esposa, esposa a esposo e vice-versa. Como eu estava dizendo, o tema hoje é família. E quando a gente fala sobre o tema família, existem pessoas que quando ouvem a respeito da família, ouvem alguma coisa sobre isso, algumas pessoas são pessoas que nunca, escuta o que eu estou dizendo para você, nunca, essa é a palavra, por mais forte que ela seja, essas pessoas nunca experimentaram, essas pessoas nunca vivenciaram um momento onde eles olharam ao lado para o seu pai, para sua mãe, ou mesmo para si mesmo, agora como um pai de família. Eles nunca experimentaram da alegria, da satisfação, do contentamento, da felicidade, das coisas andando bem dentro do seu lar. Eles não conhecem, eles não sabem, eles cresceram, às vezes debaixo disso, algumas pessoas costumam até dizer que é uma maldição. Eles cresceram debaixo dessa situação e eles vivem assim. E quando eles ouvem algum depoimento de alguém que chega e professa, alguém que diz alguma coisa, que realmente a família dele é uma família abençoada, que os filhos dele são bons filhos, que os filhos são filhos que são exemplo, que o filho diz do pai que o pai é um exemplo de homem, que a mãe é um exemplo de mulher, que aquilo que a Bíblia fala da mulher ajudadora, aquilo que a Bíblia fala de Provérbios 31, a mulher, a mãe dele ou o marido fala a respeito da esposa, é uma verdade. Essa pessoa, ela olha e diz assim: poxa, mas será que Deus, Ele abençoa a minha família? Será que Deus, Ele também tem interesse em me abençoar? Ou será que realmente tudo isso que eles falam, tudo isso que eu estou ouvindo, não é simplesmente um discurso barato, um discurso inverídico, que na verdade não existe isso mesmo dentro de uma família? Porque o que existe é exatamente isso. Talvez eles vão dizer assim: poxa, mas Deus tem muito mais coisas para cuidar. Hoje, vivendo em plena pandemia, no ano de 2021, Deus tem coisas mais sérias para cuidar. Talvez a pessoa vai dizer isso. Tem a questão da pandemia, da doença, da morte mundial, tem a questão da economia, tem alguma coisa que Deus, Ele tem muito mais interesse em cuidar. Então essa pessoa, ela se torna uma pessoa cética, porque ela nunca viveu isso na família, ela nunca teve isso. E eu não estou falando aqui, e eu não sou um cara que pensa assim: ah não, a família abençoada só é a família evangélica. Não, ela deveria ser abençoada, deveria. Mas às vezes eu encontro pessoas que não têm nenhuma aptidão a serem evangélicos, que vivem uma vida em família que às vezes nos dá lições de vida. Então, por que isso? Porque a família, eu penso isso, Deus, Ele não é um Deus que faz acepção de pessoas. A Bíblia fala isso, Jesus disse isso. Deus, Ele manda o sol sobre os justos e injustos, a chuva sobre os justos e injustos. O sol abençoa, a chuva abençoa. Às vezes o sol castiga e a chuva também. Então não existe essa questão de diferença. O que existe é um projeto. O que existe é um detalhe, o que existe é uma vontade divina, expressa para todo o ser humano, que foi a família, que foi uma ideia de Deus.
Isso foi uma ideia que Deus teve desde o início. Então essa pessoa cética, ela pergunta, mas será que Deus, ele carrega, qual é o sentimento de Deus quando o tema é família? O que Deus pensa a respeito disso? E esse viver em família, para essa pessoa, vai se tornando sem qualidade, porque ele acha que ele não tem direito, ele acha que não tem como acontecer, ele acha que não tem possibilidade de ter mudança, ou às vezes nem ele consegue mudar, nem ele consegue ter uma alteração ou a pessoa. Então esse sentimento de família abençoada, esse sentimento de que você ouve de alguém que narra um sentimento e uma verdade para ele, você fala, poxa, se isso é verdade para ele, porque a alegria vai se tornando tão distante desta pessoa, dessa família que vive assim. Eu poderia multiplicar histórias de famílias que são felizes, citar nomes, eu poderia também contar histórias de quem não é feliz, de quem já passou por dificuldades. Eu poderia dizer isso próximo de mim, poderia contar histórias próximo a mim, família que eu conheço, ou pessoas que fazem parte da minha família, que não tiveram, como eles dizem, a mesma sorte, mas eu não acredito nisso, eu acredito que Deus tem um projeto. E como que Deus, ele olha, como que Deus vê, qual é o sentimento? Se a gente pudesse sentar com Deus e bater um papo com Ele num fim de tarde, ou num dia de domingo de manhã, e a gente, lógico, eu estou brincando, eu não estou falando literal, tomar um café da manhã com Deus, falar, Deus, o que o Senhor pensa a respeito de família? Qual é a sensação? É um presente que o Senhor deu para a gente. Não, o que o Senhor pensa? Aí você pode parar para responder a você mesmo, né? Talvez a gente não precisasse nem que Deus respondesse. Eu disse que é um presente de Deus. E quando você dá um presente para alguém, a menos que não seja um presente de grego, ou um presente que a gente brinca às vezes do inimigo secreto, que o pessoal costuma brincar, mas quando você dá um presente para alguém, você dá o presente para aquela pessoa, porque você deseja ver felicidade naquela pessoa. Quando chega nos finais de anos, por exemplo, eu estava dizendo isso para uma pessoa essa semana, que a vida humana ela vai tendo ciclos, né? Eu me lembro que quando eu era garoto, e o Roberto talvez vai lembrar disso, nós éramos muito presentes na casa dos familiares do meu pai. As pessoas da família da minha mãe, eu não tive tanto contato. E não me pergunte por quê, porque eu não sei te dizer. Talvez por alguma questão de distância, eu não sei. Mas o fato é que eu me lembro que os natais eram felizes na casa da minha avó. Eu era o primeiro neto, a minha avó morreu, eu já casado com filhos, a minha avó conheceu o bisneto. E era uma alegria, era uma satisfação grande. Só que depois, eu fui crescendo, eu fui me tornando adulto, as pessoas foram morrendo. Meu pai morreu, o outro tio morreu, aí morre o outro tio, aí morre não sei quem, aí morre um primo. E o Natal e essa questão do viver em família parece que vai ficando triste. Parece que vai perdendo sentido, e só que Deus ele é tão sábio, porque Deus ele projeta a família, porque aí depois começaram a vir os filhos do Cássio, os filhos da Kátia, os filhos do Roberto, os filhos do Adésio, os filhos de não sei mais quem, aí começa a casa a se encher de alegria. E depois vem os netos, né? Os netos do Cássio, aí a casa se enche de mais alegria ainda. Ou seja, porque a família é uma coisa que Deus olha, é um presente, e Deus deseja que o presente seja o melhor para você e para mim. E hoje, eu elenquei aqui 4 lições, e como eu disse para você, aqui daria para a gente falar... Eu falar essa semana, pastor Evaldo vir na outra semana, minha família não é abençoada, minha família não existe tudo isso que você está descrevendo. Eu quero dizer para você, eu conheço um Deus que me conhece melhor do que eu conheço, com certeza, mas é um Deus que ele olha para a família da melhor forma, com o melhor olhar, do melhor jeito. Deus olha. E a primeira coisa que eu vejo, como que Deus ele olha isso? Como que Deus ele deseja? Deus deseja em primeiro lugar que as famílias vivam abençoadas, que as famílias sejam abençoadas. E aí eu separei um texto que você conhece esse texto, você já leu com certeza, você que fez voto de ler a Bíblia o ano inteiro, pelo menos se você não cumpriu o voto, nesse texto eu acho que você chegou, que é bem no primeiro capítulo, Gênesis no capítulo 12, no verso 3, que diz assim, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu não li o começo ali que a Yara projetou, abençoarei os que te abençoarei, é a chamada de Abraão.
Só que no final, ele fala assim: em ti serão benditas, em ti, algumas traduções trazem a palavra abençoada, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Olha que interessante, nós não percebemos isso muitas vezes aqui. Nós não observamos isso muitas vezes aqui. Por que nós não observamos? Porque nós focamos na chamada de Abraão. Nós, quando olhamos, o ponto alto aqui do texto de Gênesis, da história de Gênesis, é a chamada de Abraão, é a chegada de Deus a Abraão, e chamando Abraão, e dizendo: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, que eu vou te mostrar uma terra. Não tinha terra, mas Deus ia mostrar, e Abraão sai, ele vai atrás disso. Só que a gente não percebe aqui que existe aqui uma coisa, talvez um detalhe tão pequeno, que Deus está dizendo assim: em ti, Abraão, serão abençoadas todas as famílias da terra. Ou seja, o desejo de Deus é que o dia a dia no nosso lar, na nossa casa, e quem que não teve luta, quem que não vive luta no lar, quem que não tem problemas no lar? A gente vai envelhecendo, a gente vai ficando mais velho, mais maduro, dê o nome que você quiser. A gente deixa de brigar por algumas coisas, a gente deixa de se desentender por algumas coisas. Alguns não amadurecem, alguns amadurecem mais cedo, mas o fato é que o tempo vai passando e a gente vai amadurecendo. Então, o choro, a tristeza, a angústia, aquilo que você gostaria que acontecesse, a prosperidade dentro de um lar, as alegrias, as realizações, as frustrações, tudo isso Deus está olhando e Ele deseja que isso seja uma bênção na tua vida. Mas você fala: pastor, como frustração pode ser uma bênção? Pode ser uma bênção quando você se frustra, quando uma mulher se frustra num casamento, quando uma mulher se angustia ou vice-versa, ela tem um parceiro, ou o parceiro tem a parceira ali com ela, como diz o texto de Eclesiastes, no capítulo 4, do verso 9 até o verso 12, dizendo que é melhor serem dois do que um. E aí ele começa a descrever a sensação de serem dois, e a bênção de serem dois. Então Deus, Ele deseja exatamente isso. O que eu quero falar para você hoje, aqui nesse domingo de manhã, que a gente não pode perder a esperança. Eu não falei o título da mensagem, mas é que existe ainda esperança, há esperança para a família, e eu não posso perder a esperança. Deus, Ele não olha lá dos céus, Deus não olha para você, ou Deus vivendo dentro de você, Ele não deseja ver uma família rachada, onde as pessoas que a compõem vivem num eterno, ou num desespero completo, sem que eles consigam encontrar a felicidade. Pelo contrário, vivam com tanta infelicidade. Quando a gente olha para um texto assim, eu tenho que entender que Deus espera que os homens olhem para Ele, não como um Deus indiferente à família. Deus não está indiferente à família. Nós vivemos hoje num mundo que realmente a família, por alguns, ela é tratada de qualquer maneira. A família é alguma coisa que para alguns não tem mais valor, mas Deus não olha. Deus, Ele não deseja ver a sua família quebrada. Deus deseja ver a sua família preservada. Com toda certeza, Deus tem um interesse de ver a sua família saudável, a sua família estruturada, onde o pai, onde a mãe, eles se voltam, como diz o texto de Malaquias, o coração dos filhos, eles vão se voltar aos pais e vice-versa, onde o coração do esposo se volte para a tua mulher, onde o coração da mulher se volte para o teu marido, o pai para os filhos para os pais, para a mãe, e assim sucessivamente. É isso que Deus espera. Por isso que Abraão, ele prometeu, recebeu a promessa de Deus, melhor dizendo: em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Deus, Ele quer, Deus, Ele deseja que você seja abençoado, a família seja abençoada. Em segundo lugar, eu vejo que Deus, que nos presenteou com a família, Deus deseja entrar e estar em nosso lar. Ele deseja ter a porta aberta. É a segunda lição. O texto que eu separei, talvez você vá achar estranho, porque esse texto de verdade ele não fala de família, mas eu me lembrei dele enquanto eu estudava, enquanto eu pensava, porque deixa eu te dizer uma coisa, toda vez que a gente vai pregar aqui, eu não sei quanto ao pastor Ivaldo, não sei quanto os outros pastores, mas me dá um friozinho na barriga, e isso não é só aqui, no YouTube, neste canal, já que a gente não voltou com os nossos cultos presenciais, mas sempre, quando a igreja tinha um monte de gente lotada aqui, dá aquele friozinho, e depois vai indo, e o negócio vai ficando equilibrado, vai ficando normal, tal qual dizem que os jogadores de futebol, quando eles entram no campo, começa aquele momento do jogo, a respiração fica ofegante, daqui a pouco existe aquele respirar natural, e aí eles correm 90, 95 minutos e não se cansam, alguns são cansados
de marca maior, já entram cansados em campo, né? Mas acontece o seguinte, quando eu estava pensando nesse texto aqui, eu fiquei pensando assim, Deus, Ele tem um desejo. Olha que interessante, você conhece esse texto também. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, Ele disse assim para o Zaqueu está lá na árvore, lembra do Zaqueu? Ele queria conhecer Jesus, e Ele falou assim, desce depressa, Zaqueu, porque me convém ficar na tua casa hoje. Aí na hora que eu li isso, eu falei, poxa vida, Deus deseja não só que eu o conheça, Deus Ele tem desejo não só que as famílias o conheçam e digam assim, não, eu conheço Deus, mas Deus tem um outro desejo. Deus tem desejo que a gente abra a porta da nossa casa para que Ele entre, porque esse texto aqui, ele não fala a respeito de família mesmo, não é um texto que fala de família, mas eu quero aplicar hoje, pelo menos essa lição, sobre esse ponto de vista, do tema família. Deus, Ele não nos vê somente como um corpo humano, Ele não só nos enxerga com olho, com nariz, com boca, com cabelo, com pernas, com braços, não, Deus Ele nos vê o que nós somos vistos por Deus de uma maneira totalmente diferente até da maneira que você vê. Você olha no espelho, você vê uma imagem, você vê teu rosto, você vê como você está, você vê a tua pele, você vê as suas rugas, ou você vê a tua pele sem rugas, você olha e você se vê, e às vezes mesmo quando você olha no espelho da sua alma, você consegue ainda olhar para você, e ainda por mais que você consiga perceber o teu íntimo, eu digo a você que este íntimo que você chega, ele tem limitações. Você não consegue chegar até o limite, você não consegue chegar até onde Deus chega, penetra, você não consegue. Isso fica claro quando a gente lê o Salmo 139, quando Davi fala assim, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, e vê se há em mim algum caminho mau. Ou seja, então, Ele nos conhece no nosso íntimo, Ele conhece os nossos sonhos mais profundos, Ele conhece os nossos desejos, Ele conhece tudo aquilo que ninguém consegue observar, que ninguém consegue penetrar. E esse carinha aqui, Zaqueu, ele tinha um desejo de encontrar-se com Deus e conhecer Jesus. Só que o desejo dele talvez não passasse disso, era um desejo só de conhecer Jesus. Só conhecer Jesus. Só que quando Jesus ele olha para Zaqueu, e por conhecê-lo e por saber o que estava acontecendo como transformação verdadeira, genuína dentro de Zaqueu, Jesus falou assim para ele, olha, eu tenho um outro objetivo. O meu objetivo é entrar na tua casa. Desce, Zaqueu, porque eu quero entrar na tua casa. Deus ele quer entrar na tua casa. Deus ele quer entrar no teu lar. Deus quer habitar o teu lar. Deus quer estar presente em teu lar. Eu me lembro também, existem algumas coisas que nós ouvimos e que a gente vai levar juntos da gente e sem esquecer, só vai esquecer quando a gente morrer, para o túmulo, como dizem as pessoas. E eu me lembro de uma coisa que a pastora Kátia um dia disse, eu não lembro se foi no Alves Dias, eu não me lembro se foi no Feazópolis, eu sei que faz tantos anos, mas eu me lembro de uma frase dela, algo que ela disse assim, que eu falei, poxa, é verdade, ela disse assim que a nossa casa, ela tem que ser a continuação da casa de Deus. No meu lar eu tenho que ter a satisfação que eu tenho dentro da casa de Deus, a alegria que eu sinto aqui, a vontade de abraçar os irmãos que eu sinto aqui, o mesmo gesto carinhoso que eu tenho para com um irmão, para com uma irmã, para com um amigo, para com um pastor, eu preciso também que tudo isso seja algo que venha a acontecer na minha casa, ou seja, tem que ser uma continuação. Agora, Deus deseja habitar, mas Deus ele não é daquele tipo que ele entra chutando a porta, quebrando a porta. Eu preciso permitir, eu preciso deixar, eu preciso garantir que a presença de Deus ela vai estar comigo. Eu preciso abrir isso, abrir a porta do meu coração. A esposa precisa abrir a porta do coração. O marido precisa abrir a porta do coração, os filhos precisam abrir a porta do coração para que ele entre, para que ele reine, para que ele faça a vontade dele, porque o desejo dele é ver famílias abençoadas, e ele sabe que as famílias serão abençoadas quando as famílias entenderem e se
e permitirem o Deus que deseja ver famílias abençoadas, o Deus presente no lar. A presença de Deus vai me ajudar como marido, como pai, como me posicionar dentro da minha casa. A presença de Deus vai fazer com que você saiba, mulher, como você agir com o teu esposo. Eu também ouvi uma coisa antiga, né? Faz tempo, de uma senhora que participou de um culto de oração, de uma tarde da bênção, uma tarde, não foi aqui, é uma história, não sei se é uma ilustração, ou se de fato aconteceu, mas eu também ouvi de uma irmã um dia pregando, que ela disse assim que, no momento de oração, aquela mulher começou a visitar aquela igreja, convidada por essa vizinha, que era cristã, e aí, naquele dia, a dirigente da oração falou, eu quero que vocês contem, como que é a casa de vocês, os filhos de vocês, o marido de vocês, né? E aí cada uma começou a contar, o meu marido é uma bênção, meu marido ele ministra na igreja, meu marido ele toca, meu marido ele canta, meu marido é do diaconato, meu marido é isso, meu marido é aquilo. E quando chegou naquela senhora, ela vivia uma situação totalmente contraditória em relação a tudo que ela ouviu. O marido dela era bêbado, o marido dela às vezes batia nela, o marido dela gastava todo o dinheiro que ele tinha, todo o recurso com bebidas. E aí aquela mulher chegou e disse assim, olha, meu marido ele é uma bênção, meu marido ele é um exemplo de pai, o meu marido ele é uma pessoa que ele tem uma devoção maravilhosa com Deus, meu marido me ensina muito. A vizinha olhou para ela assim e falou, essa mulher pirou, né? E quando terminou a oração e elas se cumprimentaram, a vizinha saiu junto com ela, ansiosa para perguntar, e disse assim, peraí, o que está acontecendo? Por que você mentiu lá? Teu marido não é isso. Ela falou, não, eu não menti. Teu marido é isso, teu marido é aquilo. Ela falou, não, assim você enxerga meu marido, mas eu enxergo meu marido do jeito que eu descrevi para vocês. E aí conta essa história que aquele marido ele se converte. Sabe por quê? Porque ela deixou o Senhor estar na casa dela. Como Zaqueu, né? Eu quero entrar na tua casa, eu quero me assentar com você. Então, quando existe isso, as famílias se tornam famílias felizes. Não perfeitas, porque eu aprendi que não existe família perfeita. Não existe. Se você olhar para mim, o pastor Cássio tem a família perfeita, você vai quebrar a cara. Você vai quebrar a cara. Se você falar, pastor Ivaldo, vai quebrar a cara. Não existe famílias perfeitas. Existem famílias que lutam para serem felizes, que lutam para buscar a perfeição, mas perfeição não existe aqui nessa terra. Agora, existe gente que amadureceu, gente que sabe por que lutar e para que lutar e por quem lutar. E a família, a nossa família, é um exemplo claro por quem eu devo lutar. É no pior momento da nossa vida, que a nossa esposa vai estar do nosso lado e vice-versa. Para quem ama de verdade, é assim que acontece. O tempo vai passar, o corpo muda. Os homens ficam carecas, ficam barrigudos, alguns, né? Alguns ficam inteiros a vida inteira. Algumas mulheres envelhecem, elas ficam diferentes, mas o que não pode mudar, nunca, é o amor, é o carinho, é o vínculo que uniu esse casal. É a promessa que foi feita um dia lá atrás, que só a morte poderia nos separar, só a morte poderia nos distanciar. Quando isso existe sem que a pessoa perceba essa relação com Deus e essa permissão que Deus ele habite no nosso lar. Uma terceira coisa aqui que eu vejo, como Deus olha para a família, Deus deseja que que a gente proteja a nossa família. O texto que eu leio para isso é o texto de Noé. No capítulo 7 de Gênesis, né? Não existe texto de Noé, falando de Noé. No capítulo 7 de Gênesis, que diz assim, que disse o Senhor a Noé, o começo, só a primeira parte do texto. Entra na arca tu e toda a tua casa. É isso que ele disse, entra na arca tu e toda a tua casa. Algumas traduções falam família, a Bíblia fala que só essa família se salvou das águas do dilúvio. A família é um projeto divino, eu falei isso, você sabe, isso é chovendo molhado, todos os anos eu prego sobre família, eu tenho que falar isso. Pastor, você só fala isso, mas porque é verdade, tem que ser dito, às vezes as pessoas esquecem. Eu não esqueço, mas na prática nós esquecemos, fazemos ao contrário, esquecemos desse ponto importante. A família é um projeto divino, portanto Deus, Ele nos deu a família, Ele nos presenteou com a família. Eu estava pensando, quando eu estudava para falar aqui hoje, por exemplo, né, Deus Ele colocou o Adão lá no Éden, você conhece a história. Deus olhou para Adão, e aí o Adão ficou olhando lá o animal com o seu
parceirinho, com o seu par, e talvez ele ficou triste, falou, poxa, está todo mundo feliz aqui, todo mundo maravilhoso aqui nesse paraíso, e eu estou sozinho. E Deus olhou e percebeu que ele estava sozinho, e Deus fez ele dormir, e da costela dele ele tirou a mulher, e formou a mulher, a Eva, dos ossos de Adão, e aí eles começaram a viver uma vida, com certeza uma vida maravilhosa. A gente costuma ler a Bíblia achando que a Bíblia está separada por ordem cronológica nos capítulos, e não é verdade. Então, com certeza, Adão e Eva viveram muito tempo no paraíso, tiveram filhos e filhas, até que aconteceu lá a história da serpente, né, que ela acabou comendo do fruto. Mas ali, nesse ponto que eu digo para você, como que o pecado ele vai trazendo essa deformidade na vida, no lar, nos homens, nas mulheres, no casal, na vida da família, que é um projeto de Deus, desde o início Deus projetou, porque aí o homem que tem que proteger a mulher, e essa é a figura do homem, né? A mulher precisa de uma figura masculina para se sentir protegida. Às vezes ela é até forte, tem mulheres que são fortes mesmo, são guerreiras, mas por incrível que pareça, lá dentro ela tem aquele lado feminino que ela precisa daquela figura masculina para protegê-la, para defendê-la, para estar do lado dela, para ela se sentir abraçada. E Adão, que fazia isso muito bem, com toda certeza, mas quando a Eva come do fruto, e ela dá a Adão, e ele come do fruto também, quando Deus aparece, e ele já culpa a mulher, foi a mulher que o Senhor me deu, já não tem mais aquele mesmo cuidado, aquela mesma proteção. Gente, olha, o dilúvio, ele representa a morte, o dilúvio, ele representa a destruição, o dilúvio, ele representa o fim do caminho. O dilúvio ele representa cessar de esperança. A esperança acabou, ninguém sobreviveu, final de esperança. Mas o dilúvio representa tudo isso, porque foi isso que aconteceu. Só que o dilúvio representa isso para quem, pastor? Para quem se recusa a ouvir Deus. A Bíblia fala que Noé, ele construiu a arca durante 120 anos. Gente, 120 anos é muito tempo, pregando, dizendo, Deus vai mandar um dilúvio sobre a terra. E as pessoas zombavam dele. Jesus disse assim, que quando o Filho do Homem voltar, vai ser como nos dias de Noé, se casavam, davam-se em casamento, todo mundo vivendo uma festa, todo mundo se esquecendo de Deus, se esquecendo das coisas primordiais, as coisas importantes, e até que veio o dilúvio, né? Entrou na arca e o mundo foi destruído. Então, o dilúvio representa isso. Existem muitas famílias dizimadas, que foram dizimadas, famílias que foram aniquiladas, a família acabou, e você olha e fala, puxa, mas não é possível, aquele casal, aquela família linda, filhos maravilhosos, eles viviam bem, eles tinham recurso, mas eles foram dizimados por uma razão, e alguns estão na iminência de serem dizimados, a família, ele não percebe, ela não percebe, por uma razão, porque eles não querem ouvir a voz de Deus, virá um dilúvio. Você precisa proteger tua família. O dilúvio virá. O projeto da arca, você vai lembrar, não foi Noé que teve a iniciativa. O projeto da arca foi uma iniciativa de Deus. Foi Deus quem falou para Noé, precisa construir a arca. Você precisa me obedecer, virá um dilúvio. Mas muito mais do que crer que virá um dilúvio, Noé precisava, do que crer, Noé precisava crer que haveria uma possibilidade de salvação. A salvação para a família de Noé, a salvação para a sua esposa, para suas filhas, a salvação para todas todos os seus familiares. Existia Noé, ele obedeceu a voz. Tem um dilúvio, o dilúvio é uma realidade. A família é combatida o tempo inteiro, o inimigo não fica feliz quando ele vê uma família abençoada, ele luta, são coisas, o nosso próprio nós somos seres humanos, o pecado nos deformou, o pecado nos trouxe anormalidades, nós mesmos também erramos, só que eu quero dizer para você, o dilúvio ele é real, mas existe uma chance grande de salvação, porque é a possibilidade real, porque Deus, Ele quer que você proteja a família, Ele te dá a arca para você proteger a família, mas você tem que ouvir a voz de Deus e entrar com a sua família na arca. Muitos da família sucumbem porque eles acham que não vale a pena, eles pensam que não vale tanto a pena se desgastar com isso. Outros olham a mulher olha para o marido e fala, não, é tua obrigação, não é isso que a gente aprende, o marido é o cabeça do lar, é a obrigação dele proteger a família, mas da mulher também, e vice-versa, dos dois, os dois têm que ter o mesmo objetivo, o mesmo sonho, nós temos que ter o objetivo de proteger o nosso lar contra todos os ataques do inimigo, e essa proteção acontece como, pastor? Não acontece mais pela construção de uma arca, você concorda comigo? Não existe, é ilógico isso foi lá atrás, há muitos anos atrás, mas eu protejo a minha família, sabe como?
orando por ela. Tem uma canção que a gente canta aqui: enquanto eu estou de joelhos, a minha família está de pé. É uma canção que às vezes você canta e você só canta, eu só canto. A gente canta e nem tchum, a letra nem entra mais. E aí agora quando você para, poxa, eu estou de joelho e a minha família está de pé, você começa a refletir, uma coisa tão simples, tão óbvia, mas começa a ganhar sentido. E será que nós temos nos ajoelhado para a nossa família se manter de pé? Qual é o tempo de proteção à sua família você tem devotado a Deus? Qual é o tempo que você chega diante de Deus? Qual é o tempo que você gasta com Deus, com Bíblia, com oração, com culto, seja online, seja presencial para quem está vivendo essa realidade na sua igreja? Qual é o tempo que nós priorizamos? Ou seja, eu estou protegendo, todas as vezes que eu vou orar, todas as vezes a minha família, ela faz parte. Isso é até fácil orar para a família, eu oro para outras pessoas, mas poxa, tem gente que nem para a família ora. Ou seja, eu tenho que proteger a minha família desse jeito. Essa proteção acontece por meio de oração. Eu tenho facilidade para tantas coisas hoje, mas as facilidades, às vezes, elas me tiram a atenção do foco. O foco é cuidar da minha família, abençoar a minha família. A grande verdade é que existem muitas vozes no mundo, Paulo disse isso, muitas vozes. Existem muitas vozes dentro da gente, muitas vozes. Só que existe a voz de Deus, que teria que ser uma intensidade mais forte, de uma maneira muito mais presencial dentro de nós, só que às vezes nós não ouvimos e acabamos esquecendo do aviso de Deus, que o dilúvio virá, que chegará o problema, e eu preciso proteger minha família e entrar na arca que Ele me proporcionou, a arca para cuidar da minha casa. A última lição que eu vejo aqui é que Ele deseja que a gente acredite que existe esperança para a nossa família ou para as famílias. E é o texto de Malaquias, que foi o texto que eu li no começo. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Eu incluo aí então, Ele converterá o coração da esposa ao esposo e do esposo à esposa, porque eu vejo aqui uma questão de família. E aí talvez você que me veja possa dizer assim: ah, pastor, você não tem ideia, a minha família está em crise há muito tempo. Talvez a única coisa que você não sinta é esperança para você e para a tua casa, porque o que você tem convivido é com um ritual de indiferença, um ritual de amargura. E aí a pessoa possa dizer: poxa, pastor, mas na minha casa não tem nem sinal de fumaça de alegria. Não tem. Nem cheirinho de alegria, não tem nada. Não existe perdão, não existe abraço, não existe nenhum gesto de afeto, não existe nenhum gesto de carinho, não existe comunicação. Pelo contrário, o que existe é um muro, são montanhas intransponíveis, onde do outro lado da montanha ou do muro, e de um lado da montanha alguém aqui criando esse muro. Pode ser a mulher, pode ser o marido, pode ser, cada um criando. Tem marido que cria, tem esposa que cria, e do outro lado alguém que não está querendo contribuir com a construção do muro, está lá chorando. Existe essa pessoa existindo no meio de uma solidão e no meio de uma angústia e clamando a Deus para que Deus faça alguma coisa. Não existe essa comunicação. Agora, Deus espera que você, nós lutemos pela nossa família. Deus não deseja que a gente aceite um decreto de derrota. Nosso Deus, Ele é poderoso. Nosso Deus projetou a família. Nosso Deus que desenhou a família. Deus não quer que eu abra a mão da minha esposa e vice-versa. Deus não quer que eu abra a mão dos meus filhos. Deus projetou a família é projeção dEle. Do mesmo jeito que Ele deu a arca para Noé, Ele dá recursos para mim e para você. E aí eu marquei 3 aqui para falar rapidinho. Agora, como que eu construo isso então, pastor? Como que eu sobrevivo diante de tudo isso, pastor? Em primeiro lugar, a família tem que existir por meio do amor de Deus. Deus tem que estar fazendo parte da tua família. O amor de Deus tem que se manifestar. O amor de Deus tem que estar junto de você. Tem que estar junto da sua esposa. Na sua casa tem que ser erigida a cruz do Evangelho. Dentro da sua casa, em cada cantinho. No banheiro, lá no quarto, nos quartos das crianças, onde você morar. Se eu moro numa kitnet, na kitnet tem que estar lá erigida a cruz do Evangelho, para que a tua família seja uma família abençoada. Outra coisa, por meio do sonho de Deus para a família. Poxa, eu tenho que sonhar o sonho de Deus. Deus sonhou com a família, Deus projetou o melhor presente para mim. Poxa, é sonho de Deus, eu quero sonhar junto com Deus.
para que a minha família seja abençoada. E por último, por meio da alegria de Deus. Deus quer uma família alegre, Deus deseja ver uma família feliz. Agora, tudo isso é muito bonito, tudo isso é muito bacana, tudo isso é muito real, tudo isso realmente ensinável, mas tudo isso ele só acontece quando a gente pratica, quando eu olho de coração e me volto para Deus. Você vai se voltar a Deus, a sua família, para as promessas de Deus e edificar a tua família sobre a rocha. Aquilo que Jesus disse lá em Mateus capítulo 7, sobre a rocha. Porque nós não somos pastores, até porque nós seríamos mentirosos, né? Só olhar a vida, olhar o que acontece na vida, que a gente fala que aceita Jesus não tem mais problemas. Não é verdade. Existem problemas porque nós vivemos no mundo. Não haverá mais problemas, ou não haverão mais problemas, quando nós estivermos na eternidade com Jesus. Porque lá não tem choro, lá não tem mais dor, lá não tem mais angústia, lá não tem mais nada, não tem mais sofrimento, porque lá é o mundo perfeito. Aqui não, mas aqui mesmo nessa imperfeição, mesmo vivendo essa realidade das imperfeições, das famílias, dos homens, eu posso viver a bênção de Deus. Não desista da sua família, não desista, lute por ela, lute. Pastor, eu não tenho força, se ajoelhe, banhe o seu chão com lágrimas, Deus vai ouvir a sua voz. Pastor, eu não tenho palavras, não tenho força nem para falar com Deus, faça como Ana, balbucie. Não tenho nem como balbuciar, chore, se entregue, fique em silêncio. Deus vê o teu coração. A melhor oração é aquela que é a oração, a única oração, melhor dizendo, é a oração que é produzida dentro do coração. Deus luta junto com você pela tua família. Deus luta por você pela tua família. Cuide da tua família. Sabe por quê? Porque ela é presente de Deus para você. Foi Deus quem te deu. Foi Deus quem escolheu essa mulher para estar com você, esse homem para estar com você. Lute. O que depender de você, lute, porque Deus está ao teu lado. Tem um texto que fala assim, que essa é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Eu acredito muito que a vontade de Deus é que a família seja preservada. Então é isso que nós temos que fazer, em nome de Jesus.